Olá pessoal, bom dia. Aqui é o professor Elber Guiar Marinho, nono ano, dando início à nossa terceira videoaula, agora sobre o capítulo 5, A Grande Guerra. Vocês devem estar percebendo, nós estamos aí cada vez buscando mais maneiras para fazer as videoaulas. Vamos ver se essa agora fica pelo menos mais ou menos para a gente, né pessoal? Vamos lá, o que acontece? Dando uma relembrada. O tema Primeira Guerra Mundial está dividido em nosso livro em 3 capítulos. Nós já estudamos o capítulo 4, que chama, Seria mesmo a Belle Époque? Nós, inclusive, na aula anterior, já fizemos a correção das tarefas desse capítulo. Esse capítulo 4, ele trata dos antecedentes da guerra. E nós vamos dar uma relembrada agora nas primeiras imagens projetadas aqui. Logo em sequência, a gente inicia o capítulo 5, que chama A Grande Guerra, que de fato trata mesmo do conflito. Como ocorreu o conflito, a parte militar dele e o envolvimento humano nisso tudo. E no capítulo 6 já é sobre o final, as consequências do conflito, aí já vai ser para outra aula, tá? Lembrando, pessoal, a Primeira Guerra Mundial ocorreu de 1914 a 1918. Ela é marcada por ter sido bem vasta no sentido de ampliação de territórios. Ela não ocorreu apenas na Europa, a gente teve conflitos nos oceanos, na Ásia e na África, na Oceania também, tá? E também pelo grande poder de destruição, tanto dos espaços físicos quanto da destruição humana, tá certo? E um bom exemplo disso são essas novas tecnologias militares que nós já estudamos. Ou seja, a Primeira Guerra, ela é reflexo do século XIX, de toda a Revolução Industrial, a segunda fase que tínhamos passado, e as disputas imperialistas, que é a principal causa do conflito. Lembrem disso, tá? Antecedentes que nós já estudamos, as rivalidades imperialistas. Lembra? O imperialismo econômico, você para ser potência, ser considerado como tal, elevar o nacionalismo da sua população e ficar rico. Um dos pontos que esses países europeus em especial buscavam eram colônias, principalmente na África e na Ásia. E é aquele negócio, as potências mais tradicionais, mais antigas, como Inglaterra e França, já haviam dominado grandes territórios. E outros países que tinham surgido mais recentemente como Estado, como país, como foi o caso da Itália e da Alemanha, reivindicavam uma nova divisão. Isso vai gerar muitos problemas. Além disso, pessoal, você deve lembrar do pan-eslavismo. Vamos só recordar aqui, dando uma olhada nesse mapa. Lembra, pessoal? Antigo Império Austro-Húngaro dominava várias dessas regiões, tá? A Sérvia já era livre. Todas essas regiões aqui, formadas por povos eslavos. E parte do Império Turco-Otomano também dominava essas regiões, que também tinham povos eslavos. E o que ocorre? A Sérvia e a Rússia, por serem povos eslavos, apoiavam a independência dos demais povos contra o Império Turco-Otomano e contra o Império Austro-Húngaro, tá? Então esse é o nacionalismo sérvio? Nacionalismo eslavo, mas há interesses aí também, principalmente por parte da Rússia. A Rússia buscava aumentar o seu contato comercial com a Europa. Então, se esses países aliados, já que os russos também eram eslavos, se essas regiões se tornassem livres contra o Império Austro-Húngaro e contra o Império Turco-Otomano, seria algo muito positivo para a Rússia, que poderia elevar sua influência na região europeia, tá? Continuando aí, pessoal, já vimos. Lembra, os países então começaram a se aliar. Todos sabiam que mais cedo ou mais tarde teríamos uma guerra. Esse é o período da paz armada, os países estão se armando. Os cientistas, as universidades, as empresas estão investindo, recebendo financiamento para desenvolver novas tecnologias, e entre elas tecnologias militares, tá? Porque todo mundo sabia que mais cedo ou mais tarde uma guerra começaria. Sem falar que os exércitos, as aeronáuticas, as marinhas também estão recebendo investimento, treinamento, estão se preparando para um conflito, tá? Surge então a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. No início, a Itália participava da Tríplice Aliança também, tá? Mas ela vai mudar de lado em 1915, a gente vai falar sobre isso logo logo. E a outra potência, a Tríplice Entente, com a Rússia,
a Inglaterra e a França, além dos outros países aliados que vão entrando ao longo do tempo, tá? Beleza, posição italiana, depois a gente fala sobre isso. Estopim, não é a principal causa da guerra, mas foi o estopim. Lembra, o arquiduque Francisco Ferdinando, filho do imperador do Império Austríaco, ele decide então fazer uma viagem de estado para regiões do Império. E uma dessas regiões visitadas foi a Bósnia. Os bósnios são povos eslavos. Ele saindo lá junto com a sua esposa de uma cerimônia, ele acaba sendo atacado por um grupo, né, de nacionalistas que defendiam a independência da Bósnia como dos demais estados eslavos. E aí o príncipe acabou sendo morto, acabou sendo assassinado junto com sua esposa. O Império Austríaco culpou a Sérvia, lembra? A Sérvia era um país livre que apoiava os eslavos como os bósnios. E eles deram um ultimato de 1 mês para que os sérvios entregassem os envolvidos. Passou 1 mês. Lembra? É a questão da engrenagem. Aí o Império Austro-Húngaro decretou guerra contra a Sérvia. A Sérvia é um país pequeno, pobre, né? A grande potência da região aliada da Sérvia era a Rússia. A Rússia vai lá, decreta então guerra contra o Império Austro-Húngaro, e aí os aliados do Império Austro-Húngaro declaram guerra contra a Rússia, e logo logo os aliados do Império Russo vão declarar guerra contra o pessoal da Tríplice Aliança, e aí começa aquele peteco todo e assim vai indo. Entrando especificamente agora no nosso capítulo, a Grande Guerra. Ela é chamada de a Grande Guerra porque foi a maior guerra da história até esse momento e não havia acontecido a Segunda Guerra ainda, então daí o termo a Grande Guerra, devido a todas as suas características, a força dos equipamentos bélicos, o poder de destruição que esses equipamentos agora faziam, destruição física das cidades, das lavouras, das fábricas, das infraestruturas, como também humanas. Foram milhões de mortos, sem falar os feridos e os inválidos, os civis e as violências todas que ocorreram. Nós já falamos um pouco dessas tecnologias aí, o tanque de guerra, o avião, a metralhadora giratória automática, né? Os dirigíveis e os submarinos, e os melhores submarinos, eles eram os alemães. Uma guerra sem precedentes, daí o nome, né? Violência e grande número de envolvidos, né? A gente teve o envolvimento de quase todos os estados europeus e de suas colônias que ficam na África e na Ásia, sem falar o Japão, os Estados Unidos e outros países que vão entrando, como o Brasil. Então a gente teve uma dimensão global, sem falar todo o dano da economia, tá? Tecnologias e inovações bélicas, já falamos. Efeito por todo mundo, já falamos aqui também, tá? Olha a situação que nós estamos enfrentando agora, da pandemia, né? Essas coisas todas refletem no mundo inteiro. Duraria pouco tempo? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Lembra que no início a gente falava isso no capítulo passado? Existia um sentimento de nacionalismo, de dever a ser cumprido, de heroísmo nos soldados indo para a guerra. Passou alguns meses, o pessoal estava doido para esse conflito acabar. Vamos lá. Assunto 2, são 3 nesse capítulo, tá? As fases da guerra é dividida em 2 momentos principais, tá? De forma geral. Nós temos a chamada guerra de movimento, ela ocorre nos 2 primeiros anos. Movimento porque os exércitos, né, os militares estão se movendo. É o início da guerra, todo mundo está com coragem, dinheiro e soldados vivos ainda, com saúde no início. Então há um grande movimento entre os territórios. Nesse mapa dá para você perceber, em verde nós temos o pessoal da Tríplice Aliança, tá? Movimentando seus exércitos, e em rosa a gente tem a Tríplice Entente, o pessoal também movimentando seus exércitos. Reparem na posição da Alemanha. A Alemanha fica entre 2 polos importantes da Tríplice Entente. Então a Alemanha, de certa forma, ela tinha um plano, ela queria ocupar, ela queria atacar com toda a força a França, para ocupar Paris e depois ocupar a Inglaterra, e aí ela decide invadir pela Bélgica, que até então era um país livre, um país neutro, porém aliado da Inglaterra e da França, tá? E os alemães achavam que a Bélgica não resistiria, que seria algo fácil, seria rápido, mas eles resistiram. E isso deu tempo para os franceses se organizarem. A organização alemã era muito maior. Lembra que a Alemanha já havia vencido aquela guerra franco-prussiana
Os franceses tinham todo aquele sentimento de revanchismo e tal, tá? A ideia da Alemanha, então, era ocupar rapidamente a França, tá, para depois jogar seus esforços contra a Rússia. Não deu certo. Como ela se demorou aqui, apesar que ela quase ocupa Paris, chegou pertinho de Paris, dava para ver a Torre Eiffel, inclusive, tá? Mas não chegaram a ocupar Paris nesse momento. Eles tiveram, então, para se defenderem na frente oriental, abrir uma frente de batalha também contra a Rússia, que estava vindo de lá para cá. Ou seja, a guerra tem duas frentes, a frente oeste e a frente leste, a frente ocidental e a frente oriental. E no caso da Alemanha, ela está dividida entre as duas. Pensa a logística, a organização e o poder que os alemães tinham que ter, tá? E esse vai ser o grande problema. Ela é atacada pelos dois lados, como vai ser também o grande problema da Segunda Guerra Mundial, mas aí a gente vê mais pra frente, tá? Mas aí o que acontece? Chegou-se um ponto que os exércitos não conseguiam se movimentar mais, ficavam parados, né? Falta de alimento, falta de soldados, doenças, mortes, falta de munição. Então cada um queria defender o território que tinha conquistado do inimigo, ou então não perder mais território. Essa é a chamada guerra de trincheiras. Trincheiras são aqueles grandes buracos que são cavados, né, ali por vários e vários quilômetros entre esses países, e onde o movimento é muito pequeno. No máximo, por mês, por semana, se ocupavam alguns quilômetros, alguns metros, tá? Então, por exemplo, voltando aqui, pessoal, aqui, ó, a gente vai ter uma grande trincheira cavada aqui, ó, nessa região toda. Tá? De um lado os franceses, de outro lado os alemães. E entre elas era a chamada Terra de Ninguém, uma região totalmente desolada, totalmente destruída, tá? Cheia de arame farpado, de buracos de bomba, cadáveres, enfim, foi tudo muito violento. Voltando aqui, pessoal, e como é que eram os soldados nesse dia a dia? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Aqui a gente tem as trincheiras, acho que dá para você perceber nos desenhos aí, ó. Eles se alimentavam, muitos insetos, tá? Dormiam, ficavam atentos. Olha a Terra de Ninguém lá na frente, tá? Cansados, chovia, os pés ficavam o tempo todo na lama, na água. Surge até uma doença conhecida como pé de trincheira. Tem a pé de atleta também, mas essa é a pé de trincheira. O que acontece? Os soldados ficavam com aquelas botas fechadas dias, com os pés molhados dentro da água. E os dedos praticamente morriam, ficavam podres. Tem relato dos soldados tirarem suas botas e às vezes os dedos saíam junto. Uma coisa horrorosa, né? Ficava podre aquilo ali, misturado com toda a sujeira, todos os ferimentos e tudo mais, tá? Aqui a gente vê algumas fotos desse contexto. Aí alguns soldados, ó. Tá vendo aí como é que era a questão das trincheiras? A foto não é muito boa porque é muito antiga. Nessa outra imagem aí você vê soldados mortos, né, empilhados, inclusive inimigos morriam abraçados aí dentro das trincheiras. Essa era uma cena muito comum na chamada Terra de Ninguém, os corpos esparramados pelo chão, pelas estradas, destruição em todo o redor, tá? Outra questão muito forte da Primeira Guerra Mundial é o uso de armas químicas, né, por todos os lados aí nesse contexto. Então dá para você perceber toda a fumaça das bombas químicas sendo utilizadas, né? As pessoas praticamente derretiam por dentro. A maioria, no mínimo, ficava cega, como dá para a gente perceber nessas imagens aí. Um soldado cego é um soldado inválido, ele morto ou não, para o contexto de guerra era a mesma coisa. Olha que coisa absurda que existia nesse momento. Para ilustrar um pouco essa situação da guerra, da trincheira, teve um filme há um tempo atrás, que foi lançado no cinema, até ganhou alguns Oscars e tal. Muito bom o filme, gostei demais. Ele praticamente ocorre em apenas uma cena, é algo muito criativo. Chama 1917. Eu vou projetar para vocês aqui o trailer dele, pelo menos para a gente ter algumas noções sobre os desafios enfrentados pelos soldados na Primeira Guerra e muitas cenas dentro de trincheiras, tá? E se você não viu e tiver a oportunidade de ver, seria de uma ajuda muito grande. Vamos lá, vamos ver isso aí. Pick a man, bring your kit. I have
hoped today might be a good day. Hope is a dangerous thing. You have a brother in the 2nd Battalion. Yes, sir. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message, calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre. Let's talk about this for a minute. Why? We've got orders to cross here. That is the German front line. If we're not clever about this, no one will get to your brother. I will. There is only one way this ends. Last man standing. I'm going to see my We need to keep moving! Come on! We can't possibly make it that way, man! You run insane! If you don't get there in time, we will lose 1,600 men. Your brother among them. Good luck. Por que o filme chama 1917? Porque ele retrata um episódio que é real, tá, desse conflito, que conta sobre soldados da Tríplice Entente que precisariam atravessar um território ocupado pelos alemães, isso na França, para avisar exércitos da Tríplice Entente, ingleses, franceses, para não fazer um ataque, porque era uma cilada alemã. Só que são só esses dois camaradas aí que têm essa missão, e isso salvaria a vida de milhares de soldados da Tríplice Entente. Enfim, é muito interessante, é um filme muito bem elaborado, muito bem feito, tá? E retrata bem esse contexto nosso aí. Continuando, outros conflitos ocorriam nesse ambiente, tá? Em 1915, a Itália muda de lado. Ingleses e franceses chamaram os italianos para uma conversa. Estou resumindo, tá, pessoal? E ofereceram para eles colônias que seriam ganhas dos alemães, dos austríacos, dos turcos, caso eles perdessem a guerra. Aí a Itália pegou e mudou de lado. Só que ao final da Primeira Guerra, a Itália não recebe essas colônias que foram prometidas. Aí a gente vai ter um problemão, que vai ser causa da Segunda Guerra Mundial, o revanchismo italiano. Lembra, pessoal, essa aula está gravada, você sempre pode pausar e retomar para pegar as explicações. A gente tem pouco tempo, estamos compactando aqui a atividade, tá? Ocorriam conflitos na Ásia, na África, onde haviam colônias alemãs, né, com o pessoal da Tríplice Entente atacando as colônias, um atacava a colônia dos outros, então a gente tinha conflito o tempo todo. O Japão declarou guerra contra a Alemanha, porque o Japão desejava colônias que a Alemanha possuía lá na Ásia, tá? A Inglaterra e o Império Turco Otomano lutaram muito frente a frente. Lembra, o Império Turco Otomano reunia vários povos. E esses povos desejavam sua independência em relação ao Império Turco Otomano. O que a Inglaterra fazia? Apoiava esses povos, armava, emprestava dinheiro, treinava seus soldados, se mostrando como amigo, aliado. Mas qual que era o interesse da Inglaterra? E da França também, de outros países? Era que esses povos, ao conquistarem sua independência, fizessem suas lutas contra o Império Turco ou contra o Império Austríaco, enfraquecessem esses impérios, que ficariam fracos e perderiam a Primeira Guerra, e é o que aconteceu. Interessante notar
que essas regiões do antigo Império Turco, que se tornaram independentes com o apoio da Inglaterra, depois vão virar colônias da Inglaterra e da França. E vão gerar outros problemas. Você já deve ter ouvido falar no Iraque, no Afeganistão. Esses problemas existem até hoje, a gente vai continuar tratando sobre isso ao longo das nossas aulas. Guerra submarina. Os alemães, eu já contei para vocês, eles tinham os melhores submarinos. E eles perceberam que se eles afundassem os navios dos seus adversários, principalmente navios com alimentos e com armas, eles poderiam vencer a guerra. Então a guerra submarina alemã ficava nisso, tá? E começou com que submarinos alemães começassem a afundar navios em que tinham pessoas dos Estados Unidos. Chegou ao ponto até de afundar navio americano. Por isso que os Estados Unidos vão declarar guerra, também por isso que os Estados Unidos vão declarar guerra contra a Alemanha. É a chamada guerra total e o esforço de guerra. Ou seja, as economias dos países praticamente pararam. É como se você pegasse a atual crise do coronavírus e aumentasse muitas vezes. Parou tudo. E o que se produzia não era para alimentar as pessoas. O que se produzia era para as guerras. Então, só para citar um exemplo, vocês sabem, eu gosto de carros. A BMW alemã começou a produzir aviões de guerra. A Rolls-Royce inglesa começou a produzir motores de aviões de guerra. Lá nos Estados Unidos, a General Motors, a Ford, começaram a produzir tanques, aviões. Elas sempre participam, essas grandes empresas do ramo automobilístico, desses conflitos. Inclusive, não sei se você percebeu, na semana passada, o presidente Donald Trump, ele pediu o apoio da GM, a General Motors, a Chevrolet, para produzir respiradores para o pessoal que vem a contrair coronavírus. Ou seja, é o esforço. E o que a gente vê sobre o coronavírus agora é uma guerra, praticamente, tá? Como é que vai se dar o fim da guerra? Primeiro, o povo vai cansar desses países europeus em especial, porque a guerra ocorria, né, nas colônias, mas os grandes bombardeios, as grandes quantidades de mortes eram na Europa. Então vão surgir greves, revoltas, e as ideias socialistas, que você já estudou desde o ano passado, vão começar a se esparramar. A Rússia, e vai sair do conflito, e aí isso vai trazer uma mudança muito grande. Lembra que a Rússia lutava contra os alemães ali, na frente oriental. A Rússia sai da guerra devido à liderança desse senhor aqui, o Vladimir Lenin, entre outros, por conta da Revolução Russa, que está sendo estudada pela professora Daiane. Surge uma revolução dentro da Rússia. E aí eles pulam fora da guerra. Isso vai dar energia para a Alemanha, que vai tirar esforços da sua frente oriental e vai jogar tudo com força na frente ocidental, lá contra a França e a Inglaterra. Só que nessa época entra os Estados Unidos. Entra os Estados Unidos apoiando a França e a Inglaterra. E aí entra com soldados, com dinheiro, com armas, e eles vão acabar vencendo a guerra, tá? Qual que foi o estopim? Uma curiosidade, qual que foi o estopim para os americanos entrarem? Nessa época, abre um parênteses, tá? Nessa época, os americanos, eles estavam em uma guerra contra o México. E eles descobriram que os alemães estavam querendo apoiar o México, olha só, para manter os Estados Unidos presos lá na América, né? E aí eles foram lá e decretaram guerra. Outro episódio, mas isso vale uma outra aula, que contribuiu muito, foi a gripe espanhola. Em 1918, 19, a gripe matou mais do que a guerra. Inclusive esparramou-se por vários países europeus, e é um dos motivos da Alemanha ter renunciado à guerra, ter se rendido, tá? Enfim, no final das contas, mas isso aí a gente fala depois, porque alguns pontos da gripe espanhola lembram demais a situação do coronavírus, tá? O Brasil, inclusive, sofreu demais com isso aí. E aí a gente vai ter a derrota da Tríplice Aliança, e maiores detalhes a gente vê na próxima aula. Tá bom, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula um pouco mais longa, 23, 24 minutos, porém nós demos a base de orientação de todo o capítulo 5. Eu peço agora que vocês façam a tarefa de casa e leiam o capítulo. No nosso próximo encontro, faremos correções da tarefa, faremos mais assuntos sobre a Primeira Guerra. Tá ok? Tudo de bom para vocês.